Já está gravando. Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Só me dê um feedback aí com relação ao áudio, se o áudio tá bom. Show. Então vamos lá. Galera, ó, a gente vai falar de um tema que ele é muito importante, tá? Cara, esse tema é um dos mais importantes porque é muito certo nas provas, especialmente no Enem. Embora nos últimos anos o Enem vem trazendo esse tema, mas numa pegada um pouquinho diferente do que era o habitual. Então, a gente vai trazer hoje um tema, pessoal, que vai discutir alguns objetos de conhecimento. Assim, quando eu fui ajustando a aula, eu tentei preparar a aula de uma certa maneira que eu tivesse condições de mostrar para vocês a quantidade de informação em termos de objetos de conhecimento que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Até mesmo para que você se sinta seguro e segura, né, da quantidade de informações que a gente está analisando. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar basicamente o objeto que envolve moléculas, células e tecidos, tá? Então, basicamente, esse vai ser o nosso tema da aula de hoje, tá? Então, é um tema bem extenso. Olha a quantidade de informações que a gente vai conversar, para vocês terem uma ideia aí, né? A gente tem diversas informações que são muito pertinentes para a nossa prova lá no dia 10. Então, em termos de informação para a nossa prova, o que a gente vai discutir bastante, né, nesse tema, o que a gente vai discutir bastante na aula de hoje? Então, a gente vai falar sobre célula-tronco. Então, basicamente, quando a gente traz célula-tronco, um tema importantíssimo aqui que vai ser destacado vai ser a terapia celular. Tudo bem, pessoal? Então, lembrar que a terapia celular é um tratamento a partir do qual nós utilizamos célula. Essa terapia celular, ela está também associada ao processo de clonagem, porque existe uma clonagem cujo objetivo é fazer o tratamento, inclusive é o tipo de clonagem que mais a sociedade aceita, que nós chamamos de clonagem terapêutica. Nós vamos falar sobre tecnologia do DNA recombinante. Então, aqui a tecnologia do DNA recombinante é uma técnica interessantíssima, que a partir dela, pessoal, você consegue fazer a manipulação genética dos organismos, e a partir do momento que eu faço essa manipulação genética, a gente tem condições, né, os cientistas têm condições de começar a transferir genes entre indivíduos de espécies diferentes, e essa transferência de genes vai formar ou vai produzir os famosos organismos transgênicos. E esses organismos transgênicos, eles são produtos da biotecnologia que estão associados à produção de alimentos, estão associados à produção de medicamentos, a diversos tipos de componentes biológicos. E, galera, além disso tudo, a gente também vai observar como é que o teste de DNA pode ser analisado para investigações científicas, como é que ele é utilizado para determinação de paternidade, tudo bem? Como é que ele vai ser analisado também para uma possível investigação criminal, para identificação de indivíduos. E a gente, ao longo da nossa aula, como de praxe, eu gosto sempre de fazer isso, a gente vai sempre trazer as discussões éticas relacionadas a alguns desses conceitos, especialmente quando a gente fala sobre clonagem, especialmente quando a gente fala sobre a utilização de células-tronco. Então, percebam a gama de informações que nós temos, e essas informações, da maneira como nós vamos trabalhar, a gente vai estar inserido diretamente em duas habilidades, tá, pessoal? A habilidade 2, no qual o objetivo dela é que vocês associem a solução de problemas com o desenvolvimento científico e tecnológico, e a habilidade número 11, no qual nós vamos reconhecer quais são os benefícios, quais são as limitações, quais são os aspectos éticos da biotecnologia. E nesse contexto, pessoal, quando a gente fala de aspectos éticos da biotecnologia, a gente tem que levar em consideração as estruturas e os processos biológicos envolvidos. Então, percebam a gama de informações que a gente vai ter na aula de hoje, e cujo objetivo é literalmente que vocês tenham condições
de quando explorados ou quando cobrados estas duas habilidades nesse tema, vocês consigam gabaritar a questão. Tudo bem? Então, o tema da aula de hoje basicamente é sobre aspectos gerais ou sobre noções de engenharia genética, tá? E nesse tema, a gente vai iniciar a nossa discussão com algo que eu considero de suma importância, que é a compreensão do projeto Genoma Humano. Então, sempre que a gente fizer referência a um conceito de genoma, isso é muito importante, pessoal, ao conceito de genoma, genoma sempre vai estar associado ao nosso DNA. E lembrar, galera, que o DNA ele tem sequências específicas que determinam a síntese de produtos funcionais que são chamados genes. Então, quando eu analiso o genoma, eu estou analisando o tamanho do DNA daquela espécie. E aí há sempre uma polêmica criada em inúmeras questões de provas de vestibular, que é o cara trazer o conflito entre dois conceitos, que seria genoma e código genético. Galera, eu falo muito isso aqui na minha aula, eu bato muito nessa tecla. O que é o código genético? O código genético é uma tabela, onde essa tabela ela tem trincas de nucleotídeos, porém essa trinca de nucleotídeos é de RNA mensageiro, que são os famosos códons. E cada trinca de nucleotídeo vai especificar um aminoácido. Então percebam, isso aqui o próprio Enem já trouxe, quando eventualmente te cobrarem essa ideia dessa polêmica, não digo nem que seja uma polêmica, né, pessoal? Dessa diferença conceitual, genoma eu vou associar ao DNA. Código genético, eu vou associar aquela tabelinha clássica, primeira letra, segunda letra, terceira letra, por exemplo. A gente sabe que existe um códon, que é o A ou G. O A ou G é o códon de início, e esse códon determina o aminoácido metionina. A gente tem um códon para, por exemplo, que é o UUU. Ele determina um aminoácido que é a fenilalanina. Percebam? Então, isso é o código genético. Então, o código genético é uma tabela baseada em trincas de RNA mensageiro, que são os famosos códons. Genoma é o perfil de DNA. Eu estou analisando o DNA daquela espécie. E o genoma, ele chama muito a atenção, porque a partir de um momento que você entende, que você compreende o que é o genoma de uma determinada espécie, abre inúmeras perspectivas no sentido de você compreender como é o mecanismo de uma célula, ou seja, compreender como é o mecanismo de um gene, identificar, na verdade, a sequência de um gene que determina uma proteína, porque a partir do momento que você tem uma falha na produção de uma proteína, você vai ter a manifestação de um fenótipo. Quando a gente fala fenótipo de um indivíduo, galera, a gente nada mais, nada menos está falando do que a manifestação de um gene. A grande maioria dos genes manifestam-se por meio da produção de uma proteína. Ela pode ser uma proteína estrutural, ela pode ser uma enzima, ela pode ser um hormônio, ela pode ser uma proteína que vai desempenhar diversos tipos de funções para o nosso organismo. A partir do momento que a gente não sintetiza essa proteína, a partir do momento que a gente produz uma proteína que é uma proteína defeituosa, certamente essa alteração ela é no DNA. Marcos, por que você disse certamente, não obrigatoriamente? Porque pode também ocorrer uma alteração no RNA. Lembra que o RNA ele é processado. Esse processamento do RNA mensageiro é uma característica que é inerente aos organismos eucariotos. E esse processamento do RNA mensageiro, ele recebe um nome. Eu vou caracterizar para vocês aqui, eu quero que vocês me digam qual é o nome aí no chat, tá, pessoal? O processamento que eu estou falando é que após a transcrição do RNA mensageiro lá dentro do núcleo, as sequências que são correspondentes aos introns, elas são removidas. Essa remoção dos introns é um processamento do RNA e ele recebe o nome técnico. Digita aí para mim no chat qual é o nome desse processo. É o splicing. Boa, galera. Então, o splicing de RNA é um processamento do RNA. Isso é importante porque a partir do momento que os cientistas chegaram e definiram qual era o tamanho, especialmente do genoma humano, eles entenderam que havia um processamento que ratificava a diferença entre a quantidade de genes encontrada
e a quantidade de proteínas sintetizadas. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, eu trago para vocês aí essas duas capas, né? Essas imagens, lá em meados de 2003, para vocês terem uma noção do quão foi impactante esse projeto, a primeira etapa do projeto Genoma Humano, tanto é que foi, até então, naquele momento, foi a única publicação científica que ganhou um editorial nas duas maiores revistas científicas do mundo, no caso a Nature e a Science. Então, o projeto Genoma Humano, ele faz parte de um projeto Genoma Mundial. Então, entendam, nós temos um projeto Genoma Mundial, cujo objetivo é sequenciar o genoma de diversas espécies, e que, para vocês terem uma ideia, a UFPA faz parte do projeto Genoma Mundial. Então, você tem um projeto Genoma Mundial, tá? Um projeto Genoma Mundial, onde tem várias espécies cujo genoma foi identificado e sequenciado. E dentro do projeto Genoma Mundial, nós temos um projeto Genoma Humano. Inclusive, um dos líderes do projeto Genoma Humano foi nada mais, nada menos do que James Watson. E quando você lembra de James Watson, você vai lembrar daquele carinha que, juntamente com Francis Crick e com a ajuda de outras pessoas, de outros pesquisadores, como Chargaff, como Rosalind Franklin, elucidaram a estrutura tridimensional da molécula de DNA, chegando à conclusão que a molécula de DNA é formada por duas cadeias de polinucleotídeos na forma de dupla hélice. Tudo bem? Então, galera, genoma, a gente vai fazer referência a DNA. Código genético, a gente faz referência a uma tabela de trincas de RNA mensageiro que determinarão um tipo específico de aminoácido. Então, a partir do momento que a gente trabalha a ideia do projeto Genoma, eu trago essa imagem aí para vocês, que é para que a gente possa ter um comparativo entre algumas espécies. Então, notem aí, a espécie humana tem algo em torno de 30 mil genes, as plantas em torno de 25 mil genes, os vermes, 19 mil genes, as moscas, 13 mil genes. Então, eu coloquei aí vermes, que podem ser, por exemplo, nemátodas, eu coloquei a ideia da mosca, né, um artrópode, planta, eu coloquei a espécie humana, que por muitos é considerada a espécie mais complexa que nós conhecemos. Mas olha que interessante aqui nesse ponto. Olha essa informação nessa imagem. O homem tem somente 300 genes a mais que um camundongo. E o homem apresenta 220 genes herdados de bactérias. Então, como é que a gente pode, de uma certa maneira, ser questionado numa questão de Enem? O cara pode trazer para vocês genes presentes em bactérias e que ainda estão presentes na espécie humana. Um exemplo bem interessante disso, pessoal, é uma proteína que eu sempre falo durante a aula de respiração celular, e aí, se vocês tiverem essa aula comigo, provavelmente vocês vão lembrar dessa proteína, que é chamada de citocromo C oxidase. Então, essa proteína, ela participa da cadeia transportadora de elétrons. Se você pegar uma citocromo C oxidase de uma bactéria e a citocromo C oxidase da espécie humana, é a mesma sequência de aminoácidos. Se você pegar a sequência de genes, né, a sequência de bases nitrogenadas do gene da bactéria e comparar com a sequência de bases nitrogenadas do gene da espécie humana, basicamente é a mesma sequência de genes. Então, por que essa proteína ela é tão marcante e por que a estrutura dela, a sequência de aminoácidos dela, ela permanece intacta nos mais diversos tipos de organismos. Então, uma das justificativas que vocês podem apresentar, e que isso pode aparecer lá para você resolver, é o papel dessa proteína. Essa proteína tem um papel fundamental, porque ela participa da cadeia transportadora de elétrons, o que é essencial para a geração de energia lá no processo de fosforilação oxidativa, na última etapa da respiração celular. Só fazendo um adendo, lembrar que essa etapa, você tem fluxo de elétrons e fluxo de prótons. Então, quando você tem esse fluxo de elétrons, os elétrons saem de um nível mais energizado para um nível menos energizado. E aí, automaticamente, alguns desses sistemas de proteínas, além de transportarem elétrons, transportam hidrogênio. E aí, esse hidrogênio, ele passa e depois ele volta pela ATP sintase, e aí a ATP sintase vai fazer a fosforilação oxidativa. Perceba, então, que a citocromo C oxidase ela é imprescindível para a produção de ATP. Por isso que eu fiz a relação com vocês. Qual é a justificativa interessante que nós teríamos para mostrar
que essa integridade da citocromo C oxidase entre bactérias e espécie humana. Aí você pode ir para a ideia do papel que ela desempenha. Então, além disso, a gente também pode tirar uma outra conclusão. Partindo da ideia que a citocromo C oxidase é uma proteína essencial, uma proteína fundamental, e ela precisa ser preservada. Isso é ratificado porque em todas as outras espécies, basicamente, a sequência de aminoácidos é a mesma e o gene é praticamente o mesmo, com pouquíssimas alterações. Você pode falar também da ancestralidade. E aí a gente pode concluir aquele contexto de que todos os seres vivos atuais descendem de um único ser vivo procarioto que surgiu há milhares de anos atrás. Então o cara pode trazer essa pegada da biotecnologia e a pergunta não é na biotecnologia, a pergunta lá em evolução, por exemplo. Né? E aí seria bem interessante a ideia da habilidade 16 nesse contexto. Tudo bem? Então, eu trouxe aí um conceito importante dessa quantidade de genes entre as espécies e a ideia do projeto Genoma, que é sequenciar todos os genes, determinar, na verdade, a função desses genes. Por isso que a gente tem, tecnicamente falando, duas etapas muito bem definidas, que é o sequenciamento e o proteoma. O proteoma é a fase atual, tá, pessoal? Havia uma data para ser finalizada, hoje em dia os cientistas retiraram um prazo, porque a cada gene novo e a cada metodologia de pesquisa, eles vão entendendo que o papel do gene ele não é único. Então, o processo de splicing, que os meninos aí responderam, demonstrou isso. Então, eles acreditavam que a partir do momento que eles soubessem a sequência de uma determinada proteína, imediatamente eles saberiam qual é o papel que ela vai desempenhar. A grande questão é que há um processo muito complexo que envolve a expressão gênica. Então, eles identificaram, na verdade, que um gene pode produzir mais de uma proteína, dependendo da forma como o RNA é processado. Então, aí acabou, de uma certa maneira, alterando os planos no que diz respeito a prazo de apresentação, né, de um resultado completo que envolve o proteoma. Quem gosta aí dessa área, quem de repente está assistindo essa aula e pensa em fazer biomedicina, biologia, até mesmo a parte da biotecnologia, que nós temos esse curso na Universidade Federal do Pará, ou então um aluno que queira, por exemplo, fazer a medicina e ir para uma medicina muito mais investigativa, a proteoma é a parte do momento quando você fala de sequenciamento de DNA, quando você fala de engenharia genética. E esse sequenciamento, que foi a primeira etapa, ele tem, na verdade, duas datas. Por quê? Porque ele começou com um grande grupo estatal e depois houve uma dissidência e formaram um grupo privado que é chamado de Celera Genomics. Então, a Celera ela apresentou o trabalho em 2001, mas o grupo estatal apresentou em 2003. E esse ano, 2003, ele foi proposital, porque neste ano, né, no ano de 2003, a estrutura da molécula de DNA completava 50 anos. E o cara que é o cabeça, ou que era o cabeça do projeto Genoma Humano, era o James Watson, que elucidou a estrutura tridimensional da molécula de DNA e, obviamente, por uma questão até mesmo de vaidade, ele quis presentear a ele mesmo, né, a ideia de que em 2003 seria a data de apresentação da primeira etapa do projeto Genoma Humano. E aí, galera, a partir do momento que você já identifica os genes e sabe quais são os genes relacionados a doenças genéticas, você tem a premissa de poder ter uma forma de acompanhamento que nós chamamos de aconselhamento genético, né? Então, isso é interessante, isso já acontece nos dias atuais. Acredito que todos vocês saibam, existem empresas, pessoal, empresas até que divulgam seus serviços pelas redes sociais, internet, etc., que você pode contratar, ela manda para você um kit, a partir desse kit você faz coleta de material biológico, você reenvia para essa empresa, e essa empresa, depois de algum tempo, te manda a sequência do seu genoma. Então, isso aí, galera, não é mais ficção, tá? Isso é pura realidade. Então, você pode, sim, obter o sequenciamento do seu genoma. Por exemplo, uma pessoa que se utilizou dessa técnica há bastante tempo atrás, inclusive virou tema de prova, tema de questões, foi a Angelina Jolie. Ela fez a análise do genoma dela, porque ela estava preocupada, uma vez que muitas mulheres da família dela apresentavam um tipo de câncer de mama. Ela, então, fez o sequenciamento, ela foi encontrada a homozigose que evoluiria para a formação desse tumor em tantos por cento, se eu não me engano, era 85% de chances dela apresentar o tumor. E o que ela optou naquela época? Em fazer a mastectomia e depois colocar implante, né, de silicone para questão estética, etc. E aí muita gente fez o questionamento, né? Poxa, mas por que ela optou por uma ação mais drástica, né? Mas aí, galera, 85% de chances
ela, com o poder aquisitivo que ela tem, de informação que ela tem, até mesmo a capacidade que ela poderia ter de instruir pessoas, ela optou por uma ação que foi a retirada da mama para evitar a evolução de um quadro como esse. A gente sabe que o tumor, ele não necessariamente é um câncer, isso a gente tem que ficar bem tranquilo em relação a isso. No entanto, a mutação que ela tinha enveredava para um câncer de uma alta magnitude, quase que não sai. Ou seja, ele era bem grave, né? Para a gente resumir, para não usar palavras difíceis e não se complicar. Então, ela fez essa opção. Isso é um exemplo do aconselhamento genético, né? Então, hoje, é bem interessante, estava conversando, olha a coincidência. Estava conversando ontem com um médico na academia, batendo papo com ele, e aí ele tem a doença dos celíacos. E aí ele começou a sofrer muito com isso, ele começou a ter alguns quadros de manifestação já com uma certa idade, e ele e a família dele fizeram uma análise genética. E aí eles verificaram que todos os filhos dele têm as mesmas mutações que ele. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer uma dieta específica para que nenhum dos filhos viesse a manifestar o desconforto da doença dos celíacos. Isso é um aconselhamento genético. Você passa a viver de acordo com a tua essência genética. Se eu, eventualmente, tenho um gene que está associado a desenvolvimento de câncer no meu pulmão, o que eu tenho que evitar, pessoal? Eu tenho que evitar fumar. Minha mãe, por exemplo, infelizmente veio a óbito por conta de um câncer no intestino, no câncer coloretal. Eu tenho que fazer todo o processo de rastreamento de 3 em 3 anos. As minhas irmãs, por sua vez, têm que fazer de 2 em 2 anos. E por que as meninas têm que fazer em um tempo mais curto do que os meninos? Porque há também uma grande relação hormonal, né? Então a gente precisa estar fazendo. Tudo isso, galera, tudo isso é o que nós chamamos de aconselhamento genético. Então, o aconselhamento genético, ele não é mais ficção científica. Aconselhamento genético, pessoal, é realidade, tá? E durante o trabalho, isso aqui é uma questão técnica, pessoal, que eu sempre gosto de colocar para o meu aluno. Durante o trabalho de sequenciamento do DNA, foram sequenciados no total 24 cromossomos, sendo 22 cromossomos autossômicos, o X e o Y. Portanto, a gente diz que o sexo padrão para o projeto Genoma Humano, o sexo padrão para o projeto Genoma Humano, seria o sexo masculino. Por que seria o sexo masculino? Porque ele tem 2 cromossomos sexuais diferentes, X e Y. Caso fizessem a análise genética de uma mulher, o resultado ele não seria total, o resultado ele seria parcial, porque as mulheres têm 2 cromossomos do tipo X. E, Marcos, por que 22 cromossomos autossômicos, se no total nós temos 44 cromossomos autossômicos? Mas lembra de uma particularidade, esses 44 cromossomos autossômicos vão formar 22 pares de cromossomos, mas esses cromossomos são cromossomos homólogos. Então, o que são mesmo aqueles cromossomos homólogos, galera? Os cromossomos homólogos são aqueles que apresentam a mesma sequência de genes. Então, se eu tenho aqui o gene A, aqui eu vou ter um alelo A, que pode ser o mesmo alelo, estando em homozigose. Eu posso ter o alelo Bzão, eu posso ter o alelo Bzinho, aqui está em heterozigose. Eu posso ter o alelo Czinho, aqui eu tenho outro alelo Czinho. Então, como eles são homólogos e, portanto, têm a mesma sequência de genes, não haveria necessidade de eu ler os 2 cromossomos. Basta que eu analisasse um único cromossomo. E com relação a essa leitura, pessoal, a quantidade de cromossomos, ficou confortável para vocês? Fez sentido para vocês? Por que 44 e por que não 46? Desculpa, por que 24 e não 46? Boa. Galera, então, não houve a necessidade, né, não havia necessidade deles fazerem essa análise em todos os cromossomos. Mas olha que interessante. O grupo Celera Genomics, eles fizeram uma técnica diferente comparada com o grupo estatal. Por quê? Posso sim, Daiane. Vou repetir já já. Por que o grupo Celera Genomics fez uma proposta diferente do grupo estatal? O grupo estatal analisou os cromossomos. Então, ele pegava, extraía os cromossomos, extraía o DNA dos cromossomos, para responder a pergunta da Dai. Por que 24 cromossomos? Porque 44 cromossomos autossômicos, eles formam pares de homólogos. Se eles são pares de homólogos, eles são cromossomos que têm a mesma sequência de genes. Qual é o objetivo do PGH? É sequenciar os genes, é identificar e sequenciar os genes, é saber a posição de cada gene. Então,
Partindo dessa ideia, se eu sei a posição do gene em um cromossomo, eu não preciso ler o par dele. Fez sentido, Daiane? Eu não preciso ler o par dele. Por quê? Porque é a mesma sequência. Beleza? É a mesma sequência. Então, eles leram 22 autossômicos, X e Y, totalizando 24 cromossomos. Só que o grupo privado, que chegou ao resultado antes do grupo estatal, ele fez um método diferente. Ao invés dele trabalhar os 24 cromossomos, ele pegou o RNA mensageiro no citoplasma. E quando ele pega o RNA mensageiro no citoplasma, ele já pega o RNA processado. Aí eu vou pegar pesado. Quando ele pega o RNA mensageiro no citoplasma, o RNA mensageiro comparado com o gene de origem é maior ou menor? Ou do mesmo tamanho? É do mesmo tamanho, maior ou menor? Acompanharam a minha pergunta? Quando eu pego o RNA mensageiro no citoplasma e comparo com o gene, ele é maior que o gene, igual ao gene ou menor que o gene? Menor. Ele é menor. Por que ele é menor? Porque as sequências introns, elas foram removidas. E aí, qual é a consequência disso, galera? Se as sequências introns foram removidas e por isso o RNA mensageiro é menor, automaticamente, galera, automaticamente a leitura vai ser mais rápida. Por isso que eles chegaram 2 anos antes aos mesmos resultados. E aí eles utilizavam uma enzima. Olha lá, vou pegar pesado, hein? Lá no RNA, lá no citoplasma, não está o RNA? Só que eles estão sequenciando o DNA, pô. Então, qual é a enzima que ele pega do RNA para formar o DNA? O Enem trouxe isso ano retrasado. Boa, Marcão. Transcriptase reversa. Então, ele pegava a transcriptase reversa, sintetizava, né, moléculas de DNA e, a partir daqui, ele fazia o sequenciamento. Então, 2 anos, pessoal, em termos de diferença de tempo, para a área científica, é muita coisa. É muita coisa. Então, por isso que o Grupo Celera conseguiu chegar, né, perdão, o Grupo Celera, que é o grupo privado, chegou 2 anos antes, em termos de resultados, os mesmos resultados do grupo estatal. Tudo bem? Mas com relação a essa leitura e essa parte técnica, tá de boa? Posso passar adiante? Galera, essa imagem eu sempre trabalho nas minhas aulas. É uma imagem que ela é obtida em vários livros de ensino superior, artigos científicos que trazem também o tema, assim como também existem vários livros de ensino médio. Então, hoje a gente pode falar que os cientistas sabem praticamente todos os genes humanos que determinam doenças, tá? Doenças de baixa frequência, doenças de elevada frequência. Então, isso é um benefício do projeto Genoma Humano. Então, do ponto de vista molecular, todas essas doenças genéticas elas já foram mapeadas. Eu destaquei aí para vocês, pessoal, 2 doenças, tá? Uma, o Alzheimer, cujo gene está associado ali ao cromossomo 14. Eu trouxe aí a fenilcetonúria, que é uma doença associada a um erro inato do metabolismo, muito cobrada no vestibular, é uma herança autossômica recessiva, onde o gene está localizado ali no braço longo do cromossomo de número 12. Né? Ali no cromossomo 11, nós temos o gene para anemia falciforme. Ali, por exemplo, no cromossomo 7, nós temos o gene para fibrose cística, tudo bem? O câncer do cólon familiar, né, que, para vocês terem uma noção, é o que provavelmente, esse gene provavelmente que a mamãe tinha, ali no cromossomo de número 2, a adrenoleucodistrofia, distrofia muscular de Duchenne, hemofilia, daltonismo, são genes localizados no cromossomo X, doença de Gaucher está associado a uma doença nos peroxissomos, ali no cromossomo número 1. Então, a partir daí, pessoal, a gente já sabe inúmeras doenças, seus genes, a sua sequência e as suas respectivas localizações. E isso abriu leque, abriu possibilidade para uma outra forma de tratamento. Uma forma de tratamento que o Enem já trouxe em 2 oportunidades. E aí eu vou fazer a pergunta e espero obter a resposta no chat. Galera, qual é a doença, qual é a forma de tratamento no qual os cientistas
no qual os cientistas, atenção para isso, tá? Utilizam vírus geneticamente modificados para substituir um gene defeituoso por um gene normal. Show. Show. É isso. Terapia gênica. Então, a terapia gênica, ela só foi possível como consequência do sequenciamento do DNA. Porque a partir do momento que as pessoas já sabem, que os cientistas já sabem quais são os genes, onde eles estão localizados, fica muito mais fácil. Uma outra condição que a gente pode analisar aí, galera, é sobre manifestação. Quando eu analiso essa imagem e identifico, por exemplo, que a fibrose cística é uma doença determinada por um gene localizado no cromossomo 7, a fibrose cística, portanto, é uma herança autossômica. Por ser uma herança autossômica, ela vai se manifestar em ambos os sexos e na mesma proporção. Fez sentido para vocês? E ela é autossômica recessiva. Então, significa dizer que o indivíduo só vai manifestar a fibrose cística se esse gene estiver em dose dupla. E aí eu te pergunto, um casal normal para fibrose cística pode ter uma criança com fibrose, sim ou não? Desde que esse casal seja o quê? Homozigoto ou heterozigoto? Boa. Boa, Maria. Legal, galera. Então, olha a quantidade de informações que a gente pode extrair, né, nesse bate-papo. Por isso que eu acho que, que, que é importante quando a gente tem essas aulas muito mais conteudistas, porque a partir daí a gente vai tirando, tendo os insights para a gente ir puxando para a realidade do que é o Enem, né? E assim a gente vai, de uma certa maneira, preenchendo aí as informações e as lacunas para a gente fazer uma boa prova. Tudo bem? Galera, eu sempre peço isso, tá? Por favor, não me leve a mal. Pô, mas se puder fazer um print, colocar lá no Instagram, marcar a galera, sempre é muito importante para a gente, né? Eu que faço um trabalho aí nas redes sociais para vender o meu curso, né? E tudo. Então, me ajuda aí para que Theo tá pedindo uns brinquedinhos aí no final do ano. Beleza? Galera, agora a gente vai começar a falar sobre a tecnologia do DNA recombinante, tá? Lembra que eu falei lá no início, né? Tecnologia do DNA recombinante. Então, a tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas que vai permitir a manipulação do material genético. E por meio dessa manipulação do material genético, foi possível a produção de organismos que são chamados transgênicos. E o que é um organismo transgênico? É qualquer organismo que recebe e expressa um gene de uma outra espécie. Então aí, galera, eu tenho esses ratinhos aí que receberam o gene do vagalume, aquele gene que emite a bioluminescência. Ele é um organismo transgênico. Então, notem o seguinte, eu coloco sempre este exemplo em sala de aula. Atenção porque eu vou comentar. Estudos mostraram que existe um gene em machos de mosca que determina o comportamento sexual. Tudo bem? E esse gene está no macho. Então, o macho ele tem um comportamento dele. O que fizeram? Pegaram esse gene e deram um nocaute no gene. O que é dar um nocaute no gene? Nocaute no gene é derrubar o gene, é inativar o gene. Então, o macho que teve esse gene que foi derrubado, inativado, passou a ter comportamento de fêmea. Ok. Outra condição experimental. Pegaram esse gene do macho e transferiram para a fêmea. E a fêmea passou a ter comportamento de macho. Aí a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: quando eu analiso esta situação da fêmea que recebeu o gene do macho, ela é geneticamente modificada? Sim ou não? Boa! Show! Ela é geneticamente modificada. Ela é transgênica? Ela não é transgênica. Então, essa pergunta eu sempre gosto de fazer, galera, para ficar amarrado entre a gente que todo transgênico é geneticamente modificado, mas nem todo geneticamente modificado é transgênico. Só será transgênico se receber e expressar um gene de uma outra espécie.
Galera, aqui então eu vou te mostrar algumas ferramentas da tecnologia do DNA recombinante. Enzima de restrição. Qual é o papel dela? É fazer corte na molécula de DNA. Então, a enzima de restrição, pessoal, ela realiza cortes no DNA. A função da enzima de restrição, de uma certa maneira, é isolar o gene de interesse. Então, o que você tem que tomar cuidado? Se ela vai isolar o gene de interesse, esses cortes no DNA, eles precisam ser altamente o quê, pessoal? Específicos. E a especificidade do corte de DNA determina uma sequência que nós chamamos de palíndromo. Sequência em palíndromo é aquela sequência que lida da esquerda para a direita, da direita para a esquerda tem o mesmo significado. Então, as enzimas de restrição são enzimas encontradas naturalmente em bactérias, com função de defesa, inclusive, contra material genético de vírus, os famosos bacteriófagos, e que na engenharia genética elas desempenham esse papel importantíssimo para fazer cortes específicos na molécula de DNA. Esse DNA que foi isolado, ele vai ser colado a um vetor. E quando a gente cola o DNA a um vetor, a gente utiliza, pessoal, a DNA ligase. Então, a função dela é colar fragmentos de DNA. Então, a gente tem os fragmentos de DNA obtidos pela ação das enzimas de restrição, e esses fragmentos serão colados pela DNA ligase. E aí, quando eu falo vetor, vetor é aquilo que transfere. Então, na tecnologia do DNA recombinante, o que é um DNA recombinante? DNA recombinante é um DNA misturado. O DNA recombinante, pessoal, é um DNA produzido em laboratório a partir da união de fragmentos de DNA de fontes biológicas diferentes. Mas para que eu possa produzir um DNA recombinante, eu preciso ter um vetor. E o vetor é o plasmídio. O plasmídio, se você for lembrar, o plasmídio é um DNA bacteriano. E esse DNA bacteriano, pessoal, ele é um DNA extracromossômico. E por que ele foi eleito esse DNA para utilizar como vetor? Porque os cientistas observavam que em muitas modificações genéticas de bactérias, os plasmídios estavam diretamente relacionados. Eles observavam que o plasmídio era interessante nesse processo de variabilidade genética de bactéria por aceitar muito bem DNA. Então, eles pegaram e pensaram assim, pô, então se eu posso pegar esse DNA, extrair esse DNA da bactéria, sem comprometer a ação da bactéria, porque a bactéria tem um cromossomo dela, e esse DNA é um DNA extra presente na bactéria, e eu posso simplesmente manipulá-lo, eu posso também pegar um gene qualquer e introduzir nele e ver o que vai dar. Então, por isso que os plasmídios, na técnica do DNA recombinante, passaram a atuar, a ser utilizados como vetor de DNA, como vetor de material genético. A gente vai utilizar o plasmídio para transferir DNA entre indivíduos de espécies diferentes. E aí, dessa maneira, é o que a gente consegue criar os transgênicos. E aí, galera, um dos exemplos clássicos de organismos transgênicos e que nós temos benefícios muito bem estabelecidos é a produção de hormônios em bactérias. Lembrando que um dos principais hormônios produzidos em bactéria é quem, pessoal? É a insulina. E lembrar que essa insulina, ela vai fazer tratamento de diabetes, a famosa diabetes mellitus. Mas lembrar também, galera, que quando eu falo diabetes mellitus, eu tenho dois tipos. Eu tenho a diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. Nesse caso, é a diabetes mellitus do tipo 1, que é aquela diabetes cujo indivíduo portador não produz o hormônio insulina. Então, hoje, o tratamento de indivíduos que têm diabetes mellitus do tipo 1, o cara que não produz a insulina, utiliza a insulina produzida em bactéria geneticamente modificada, em bactéria transgênica. Lembra que lá no início da aula eu disse assim para vocês, nós vamos discutir duas habilidades. Habilidade 2 e habilidade 11. Habilidade 2 é associar a solução de problema com o desenvolvimento científico e tecnológico. Qual é o problema? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. É o tratamento de indivíduos diabéticos. Mas hoje eu tenho a engenharia genética que me permite a produção de bactérias geneticamente modificadas, transgênicas, que produzirão a insulina para mim. Opa, estou dentro da habilidade 2.
Mas eu posso falar também, reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia. Ora, hoje em dia, o tratamento de indivíduos que têm diabetes mellitus do tipo 1 pode ser feito por insulina produzida em grande quantidade em bactérias geneticamente modificadas, em bactérias transgênicas, e essa grande produção de insulina permitiu maior acessibilidade a esse tratamento, porque quanto maior a quantidade de insulina, menor vai ser o seu valor no mercado. Olha o que eu estou observando. Eu estou reconhecendo os benefícios da biotecnologia, nesse caso, no tratamento de indivíduos que têm diabetes. Galera, com relação a essas ferramentas, tudo de boa? Posso passar adiante? Galera, aqui eu trouxe para vocês a imagem que, na verdade, só coloca, né, o contexto que a gente discutiu anteriormente. Ó. Aqui eu tenho o DNA humano, vou mudar aqui de cor. Aqui eu tenho o DNA humano grandão. Bem aqui eu tenho o gene. Esse gene vai ser isolado. Para ser isolado, eu vou utilizar uma enzima de restrição. Aqui eu tenho, então, o gene isolado. Ele foi retirado aqui do DNA como um todo. Aqui eu tenho a bactéria. Da bactéria eu vou retirar o plasmídio. Esse plasmídio, eu vou abrir esse plasmídio, eu vou cortar esse plasmídio. Para eu cortar, eu vou usar uma outra enzima de restrição. Eu vou pegar agora o gene humano e vou colar no plasmídio bacteriano. Para eu colar o gene humano no plasmídio bacteriano, eu uso a DNA ligase. Agora eu tenho DNA recombinante, porque é um DNA bacteriano e um DNA humano. Eu pego esse DNA, esse plasmídio recombinante, e vou introduzir numa bactéria. A bactéria vai se dividir, vai se multiplicar por divisão binária, ou seja, produzindo organismos geneticamente iguais, produzindo indivíduos que são clones. E aí, por serem clones, eles vão transferindo o DNA humano inserido ali no plasmídio, para as bactérias filhas. E aí, galera, a bactéria tem ribossomo. Se bactéria tem ribossomo, ela vai transcrever e vai traduzir o DNA recombinante. Isso é uma pergunta, uma resposta de uma questão do Enem. Ela vai pegar o DNA recombinante, vai transcrever em um RNA mensageiro, que, por sua vez, vai ser traduzido em uma proteína, que é a minha proteína de interesse. Então, hoje, por meio dessa tecnologia, eu posso produzir a proteína que eu quiser no organismo que eu quiser. Basta que eu faça a manipulação genética adequada que permita isso. Tá? Marcos, por que a bactéria naturalmente não produzia insulina? Simples a resposta. Porque ela não tinha o gene para insulina, ou porque ela não tem o gene para insulina. Então, ela só passou a produzir insulina porque houve uma intervenção humana, e aí, por meio da ciência, foi introduzido o gene humano da bactéria, e assim ela passou a produzir a insulina para tratamento de indivíduos que têm diabetes. Aí eu trouxe para você uma imagem para entender a ideia do corte específico, e aí eu trouxe a enzima Escherichia coli restrict 1, que é o que nós chamamos de EcoR1. Então, olha só essa sequência, pessoal. GAATTC. Ela é palíndromo. Mas, Marcos, por que ela é palíndromo? Se eu leio GAATTC, quando eu leio no inverso, não vai dar a mesma sequência. Fica CTT-AAG. Mas lembra o seguinte, galera. Molécula de DNA ela é bifilamentar. Então, o C pareia com G, o T com A, o T com A, o A com T, o A com T e o G com C. Agora vai bater. GAATTC, GAATTC. Então, eu tenho aqui uma sequência, que é uma sequência em palíndromo, e essa foi a primeira sequência reconhecida onde esta enzima, extraída em Escherichia coli, ela vai atuar. Então, qualquer segmento de DNA, independente do tipo de DNA que você tiver, se você usar essa enzima, quando ela reconhecer essa sequência, ela vai fazer o corte dela. Com relação ao papel da enzima de restrição, pessoal, tá de boa? Tranquilo? Galera, aí eu tenho um dos exemplos mais cobrados no Enem, tá? Aí eu tenho uma plantinha que é atacada por uma praga. Eles identificaram uma bactéria, que é um bacilo, extraíram um gene dessa bactéria, que produz uma proteína, onde essa proteína
confere resistência da planta à ação da praga agrícola. Então, essa planta agora, transgênica, por ter recebido esse gene de uma bactéria, ela é resistente à praga. Tudo bem? Aí eu quero ver a resposta no chat. Qual é a vantagem ambiental dessa planta? Essa planta tem uma vantagem ambiental. Qual é a vantagem ambiental dela? Se eu tenho uma planta que é resistente à praga, qual é a vantagem ambiental? Boa, Maria, não utiliza agrotóxicos. Redução na utilização de agrotóxicos. Qual é o problema do uso em excesso de agrotóxicos? Magnificação trófica. Show de bola. Magnificação trófica. Além da magnificação trófica, a gente poderia ir para uma outra situação, né? Qual seria uma outra situação, além da magnificação trófica, a partir da utilização excessiva de inseticidas, por exemplo? Lembra dessa ideia? Lembra que se você utilizar bastante inseticida, você pode aumentar o quê? A quantidade de pragas, colocar nesse caso insetos, que sejam resistentes, tá? Então, cuidado aí com esse detalhezinho também que é importante. Pergunta do Cláudio é se há algum tipo de problema para a saúde a ingestão de alimentos transgênicos. Houve um estudo na Inglaterra que eles demonstraram um aumento de alergias alimentares em torno de 20% a partir da ingestão de soja transgênica, se eu não me engano. Isso pode estar relacionado com manipulações genéticas que aumentem o teor de glúten, por exemplo, em alguns grãos, como o caso do trigo, né? Como o caso de qualquer tipo de vegetal que tenha o glúten. Então, na verdade, há estudos que tentam indicar isso aí. Então, esse aumento da reação de alérgica quanto à ingestão de determinados alimentos. Mas outros autores são terminantemente contra, tá? Por quê? Porque esses genes, eles são, na verdade, sequências de DNA, e o DNA você vai digerir. A grande questão é que proteínas, elas podem entrar em contato com o teu organismo e desencadear uma resposta imunológica, tá? E aí vem daí os riscos para alguns ambientalistas, inclusive, para alguns cientistas, da ingestão dos alimentos transgênicos. Tudo bem? Galera, deu de boa aí esse exemplo da planta resistente à praga? Show. Aqui eu tenho um outro organismo transgênico, só para a gente ratificar o que é a transgenia. Os caras pegaram ali bactérias geneticamente plasmídeos e bactérias geneticamente pegaram os plasmídeos, perdão, pegaram o DNA do vagalume, que confere ali a bioluminescência, transferiram esse DNA do vagalume para um plasmídio, pegaram esse plasmídio recombinante, introduziram em um embrião de planta, em plantas em desenvolvimento. Essa planta se desenvolveu, que é uma planta do tabaco, e essa planta do tabaco emite luz como se fosse um vagalume. Então, eles demonstram aí a possibilidade de transferência de gene entre espécies diferentes, ultrapassando uma enorme barreira, que aí, nesse caso, foi a transferência de um gene de um animal para um vegetal. Então, a manipulação genética, a transgenia, ela possibilita quebrar essa barreira, que é impossível num ponto de vista normal, porque você sabe que os indivíduos só podem se reproduzir com indivíduos da mesma espécie. Tudo bem, pessoal? Então, a transgenia, ela deu uma quebrada aí, né? Ela deu uma ruptura em relação a isso. Galera, vamos lá, vamos praticar um pouquinho? Que é importante a gente dar uma quebrada e praticar um pouco. Do ponto de vista da biotecnologia, como essa planta resultante da intervenção é classificada? Agora é contigo. 1 minuto para me dar o gabarito. Do ponto de vista da biotecnologia, como a planta resultante da intervenção é classificada?
Boa. Tranquilo, né? De boas. Vamos para a próxima? De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Aí vamos para o texto para a gente contextualizar. O herbicida de largo espectro foi desenvolvido para a utilização em lavouras. Esse herbicida atua inibindo a atividade de uma enzima dos vegetais envolvida na síntese de aminoácidos essenciais. Atualmente, ele é bastante utilizado em plantações de soja, podendo inclusive inibir a germinação ou crescimento das plantas cultivadas. O texto ele tem algumas informações básicas, mas ele não é determinante para resolver. O que ele quer? De que forma é desenvolvida a resistência da soja ao herbicida? Ele te traz as alternativas. Um minutinho também. Vai. Boa. Parabéns. Legal. Um benefício ao se obter o tomate transgênico foi o fato de o processo biotecnológico ter. Um benefício ao se obter o tomate transgênico foi o fato de o processo biotecnológico ter. Aí a gente vai analisar o texto. Após a germinação, normalmente os tomates produzem uma proteína que os faz amolecer depois de colhidos. Os cientistas introduziram, em um tomateiro, um gene antissentido, imagem espelho do gene natural, aquele que codifica a enzima amolecedora. O novo gene bloqueou a síntese da proteína amolecedora. Significa dizer que ele não vai produzir a proteína amolecedora. Correto? Qual é o gabarito? Show! Boa, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre teste de DNA. Então, o principal tipo de teste de DNA cobrado em prova é o que nós chamamos de teste de DNA fingerprint, que é a impressão digital. Esse é o principal teste cobrado em prova. Não é agora o principal teste utilizado em ambientes laboratoriais, tá bom? Mas em prova, o teste de DNA o mais utilizado é o fingerprint, como se fosse uma impressão digital, na qual a gente observa fragmentos de DNA e utiliza esses fragmentos de DNA obtido por enzimas de restrição para que nós pudéssemos dar uma ideia de sequências de bases nitrogenadas, e nós utilizamos para isso sequências altamente repetitivas, mas que elas são específicas de cada indivíduo, que são chamadas de VNTRs. Essas sequências elas garantem uma certa especificidade entre os indivíduos e por isso elas são utilizadas para dar esse grau de confiabilidade em um teste de DNA. Quando a gente analisa a ideia de paternidade, a gente vai ter 50% de origem do pai e 50% de origem da mãe. E por que eu trouxe essa ideia, pessoal? Para que a gente possa aqui analisar essa situação. Uma amostra de sangue de um assassino foi coletada no apartamento no qual foi encontrada uma vítima fatal. Durante a investigação, o DNA de prováveis suspeitos foi extraído, de acordo com a legenda. Pai biológico, padrasto, marido, ex, melhor amigo. Quem seria o assassino? Então tá aqui, ó. Tá aqui a amostra de sangue. Essa aqui é a amostra de sangue. Eu estou usando esse teste para identificação de pessoas. Estou usando esse teste para identificação de pessoas. Beleza? E aí tu vai comparar. O DNA encontrado na cena do crime é similar ao DNA de quem? Do marido. Aí é comparar um com o outro. Beleza? Com relação a esse tipo de identificação de pessoas a partir de uma amostra de sangue. Ficou de boas, pessoal? Olha essa outra situação. Eu tenho vítima, sêmen, suspeito 1, suspeito 2 e suspeito 3. Então, foi extraído sêmen
de uma mulher que foi, por exemplo, violentada sexualmente. Esse sêmen pertence a qual suspeito? Um, dois ou três? Beleza. Situação similar àquela apresentada anteriormente. Essa agora vai mudar. Eu tenho a mamãe, o bebê e dois possíveis pais, o um e o dois. O bebê é filho de qual pai? Qual é a particularidade desse segundo caso? Quando a gente analisa testes de paternidade, lembrar que o DNA do bebê, metade vem de quem, pessoal? Da mãe e metade vem do pai. Então, essa banda aqui, ó, esse loco bem aqui, tá na mãe, ó. Aí eu vou analisar esse aqui, porque esse não tá na mãe, então veio do pai. Tudo bem? Então é assim que você vai trabalhar. Por exemplo, olha aqui, ó, esse loco aqui, ó, não tá na mãe, então veio do pai. Então, é assim que você vai trabalhar para chegar à conclusão em um teste de DNA, cujo objetivo é fazer a determinação de paternidade. Resolve aí para mim. A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? M, matriz. S1 é o que ele está analisando. Eu tenho 5 doadores de pólen. Qual foi o doador de pólen que doou para S1? Só vi duas respostas. Vamos lá. Ó, bloco A. O alelo 1 está ali na matriz. Então é interessante que eu analise o alelo 2. E o alelo 2 eu encontro no DP2 e no DP5. Com relação a essa análise, suave para todo mundo? Me dá um feedback, por favor, tudo bem? A gente vai agora para o bloco B. O bloco B, eu tenho ali o alelo 3, correto? E o alelo 3 só está presente lá no doador 5. Então, qual dos dois tem maior semelhança com a semente? O DP5. Com relação a essa questão, pessoal, confortável? Tranquilo? Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais? Posso passar adiante? Vocês vão percebendo que, assim, como o Enem cobra isso, né, cara? Todas essas questões são do Enem, tá?
O Enem cobra bastante isso aí. Então, por isso que esse conteúdo, eu preferi que nós tivéssemos uma linha de prática, que vocês fossem praticando como fazer, para na questão vocês perceberem, cara, é muito próximo do que nós resolvemos anteriormente, né? A terapia gênica já é uma técnica, hoje em dia, bem consistente, no qual nós utilizamos vetor de material genético e o objetivo é substituir genes defeituosos por genes normais. E para isso a gente vai utilizar, pessoal, vírus. E um dos exemplos, uma das razões pelas quais nós utilizamos vírus, é que o vírus é um parasita intracelular obrigatório, então ele vai introduzir o material genético dele na célula. E uma outra característica marcante, pessoal, é a alta especificidade do vírus. Lembrar que o vírus ele atua apenas sobre células-alvo, sobre células específicas. Então, se eu tenho um problema no fígado, eu tenho um gene mutado no fígado, e eu quero alterar esse gene no meu fígado, eu vou utilizar um vírus que seja específico para a minha célula hepática. Isso vai garantir com que esse material genético seja introduzido na célula que eu quero modificar, na célula que eu quero alterar. Isso é a terapia gênica. A terapia gênica pode ser feita de duas formas. Eu queria um máximo de atenção aqui de vocês, por favor. Eu posso pegar, fazer uma técnica in vivo e fazer uma técnica in vitro. Eu posso fazer uma técnica in vivo e eu posso fazer uma técnica in vitro. In vivo, eu pego o vírus e injeto no cara. In vitro, eu pego o vírus, modifico células em laboratório, pego essas células modificadas e faço terapia celular, reintroduzo no indivíduo. Entenderam a diferença? Ambas são terapia gênica, tá? Ambas são terapia gênica. Mas entenderam que uma eu faço a modificação direta no indivíduo e a outra eu modifico primeiro a célula e depois eu pego essa célula e transfiro para o indivíduo doente? Conseguiram perceber a diferença entre ambas? Da in vivo e da in vitro? Sim ou não? Me dá um feedback quanto a isso, por gentileza. Porque a técnica é a mesma. A grande diferença é em que momento eu faço a modificação. Tudo bem? Show de bola. Galera, olha aí. Isso aí é a modificação in vitro. Questão do Enem. Me dá o gabarito. Boa. Faz aí. Todos concordam? Boa. Show. Galera, e para a gente finalizar aqui nosso bate-papo de hoje, falar um pouquinho sobre clonagem. Clonagem é um método de reprodução assexuada. Ele acontece naturalmente, inclusive em seres humanos. Lembrar que a clonagem natural humana para a formação de indivíduos geneticamente idênticos seria a formação de gêmeos monozigóticos. Mas, Marcos, a formação de gêmeos monozigóticos é uma reprodução assexuada? Sim. Não estou entendendo. Por quê? Vou te explicar agora. Lembrar o seguinte, que a formação dos gêmeos monozigóticos eu tenho um espermatozoide, fecundou um ovócito, formou um embrião. Aqui eu tenho a reprodução sexuada. Esse embrião, esse zigoto, esse embrião, que pode ser lá na fase de mórula
ou lá na fase de blástula, ele se fragmenta. Então, se há uma fragmentação embrionária, eu já não tenho mais uma reprodução sexuada. Eu tenho uma reprodução assexuada. E é bem aqui que se formam indivíduos que são geneticamente idênticos. Então, a clonagem, pessoal, ela parte do pressuposto que é uma ideia de uma cópia. E aí, na biologia, é muito comum a gente falar em cópia genética. Então, qualquer indivíduo que é formado, qualquer organismo que é produzido por meio de uma reprodução assexuada, e que, portanto, ele é geneticamente idêntico à sua matriz, é um clone. E aí nós temos dois eventos de clonagem em laboratório que são muito interessantes de serem analisadas. Primeiro foi a clonagem da ovelha Dolly, né, que foi, na verdade, um marco para o conhecimento científico da época, lá em 1996. Então, como é feita a clonagem reprodutiva? A gente fala de clonagem reprodutiva por transferência nuclear. Como é essa clonagem reprodutiva por transferência nuclear? A gente pega uma célula de um animal doador, pega um óvulo de uma fêmea, né, que vai ser apenas doadora do óvulo, a gente vai transferir o núcleo de uma célula somática para... Opa, desculpa, pessoal. A gente vai transferir o núcleo de uma célula somática para um óvulo anucleado. E aí, a partir do momento que eu faço essa transferência, que eu transfiro o núcleo dessa célula somática para um óvulo anucleado, a gente aplica descargas elétricas. E ao aplicar descargas elétricas, o embrião começa a se desenvolver. A gente pega esse embrião e implanta numa barriga de aluguel. Tudo bem? Se eu tenho aqui, ó, o animal A, se eu tenho aqui o animal B, e se eu tenho aqui a barriga de aluguel, que eu vou chamar de C, o clone é de qual animal? A, B ou C? O Enem já trouxe isso. O clone é de qual animal? A, B ou C? Boa, Maria. O clone é de A. Os cromossomos são de A. Ele tem material genético da ovelha B de bola. Ovelha já, da vaca, no caso, B de bola. Tem material genético de B? Tem. Qual é o material genético que ele vai ter de B? É o material, pessoal, presente aonde? Na mitocôndria. Então, o DNA mitocondrial, ele vem desse animal B, porque o óvulo tem mitocôndria e a gente sabe que dentro do óvulo, dentro da mitocôndria, existe DNA. Ele tem alguma contribuição genética da C? Não. Esse animal C, basicamente, é uma barriga de aluguel. Ela só vai manter ali o embrião para que ele possa se desenvolver. Então, a técnica de clonagem reprodutiva é essa. Qual o problema, pessoal? Qual o problema? O problema dessa técnica é que ela acaba, de uma certa maneira, ferindo todas as barreiras éticas, né? Atingindo drasticamente a ideia ética da ciência. Imagina você clonar a espécie humana, por exemplo. Então, isso acaba esbarrando muito nesses aspectos éticos. Como foi feita a pergunta, um dos entraves da clonagem reprodutiva, e isso aconteceu com a ovelha Dolly, é que a ovelha Dolly foi sacrificada com 6 anos de idade, mas ela apresentava, do ponto de vista molecular, 12 anos de idade, porque a ovelha matriz dela já tinha 6 anos. Então, no início dos processos, dos experimentos, os cientistas não conseguiam sincronizar a idade cronológica com a idade molecular, de tal maneira que os clones eles eram geneticamente envelhecidos, até mesmo porque já tinham sido obtidos por uma matriz envelhecida e apresentavam problemas de envelhecimento precoce. Tudo bem? Não só isso, tá, pessoal? Falhas cromossômicas, etc. Então, haviam outros a usar a clonagem, embora hoje já seja uma técnica muito bem estabelecida. Então, essa clonagem, cujo objetivo é a obtenção de um indivíduo, é a clonagem reprodutiva, que ela é repudiada, né, pela maioria das pessoas. O que é, de uma certa maneira, aceita é a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica, o procedimento é o mesmo, tá? Pega uma célula somática do João, pega um óvulo anucleado, transfere o núcleo da célula somática do João para esse óvulo anucleado, aplica descargas elétricas para o embrião se desenvolver, só que quando chegar no 5º dia útil,
quinto dia útil já, estou pensando em salário. Quinto dia de desenvolvimento embrionário, não necessariamente, né, pessoal? Quinto dia de desenvolvimento embrionário, o que é feito lá na fase de mórula, lá na fase de blástula, especialmente na fase de blastocisto, em laboratório, você pega essas células e vai obter, pessoal, pura e simplesmente o quê? As células tronco. E aí, por que utilizar a célula-tronco? Porque a célula-tronco tem uma grande capacidade de sofrer diferenciação. E aí, em laboratório, eu posso obter células da medula, células do tecido nervoso, células do tecido cardíaco, e aí eu posso fazer transplante. Posso fazer transplante. Então, essas células-tronco clonadas, elas são interessantíssimas, porque diminuiria o risco de rejeição imunológica, porque essas células, elas são geneticamente idênticas ao João. E aí, galera, percebam quão é tênue a diferença entre a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Porque a diferença é implantar ou não o embrião. Se eu pego o embrião e implanto numa barriga de aluguel, é clonagem reprodutiva, vai nascer um Joãozinho. Mas se eu pego esse embrião e estimulo as células-tronco a formar células de meu interesse para eu utilizar em tratamento, é clonagem terapêutica. Embora esta seja muito mais aceita pela sociedade como um todo, porque tem como objetivo o tratamento de doenças que hoje nós não temos expectativas para isso, ela também é proibida. Então, há uma lei, que é a Lei de Biossegurança de 2005, que ela regulamenta toda essa questão biotecnológica, especialmente no que diz respeito à utilização de célula-tronco. Mas aí tu pode ficar se perguntando, mas Marcos, mas não pode usar célula-tronco? Pode. E célula-tronco? Célula-tronco adulta, como, por exemplo, a célula-tronco da medula óssea vermelha, a célula-tronco do cordão umbilical, e a utilização de célula-tronco do cordão umbilical, de uma certa maneira, permitiu ou burlou essa ideia. O burlar no aspecto, não é no aspecto pejorativo, né? Porque como eu não posso utilizar uma célula-tronco obtida de um embrião, eu posso utilizar agora uma célula-tronco relativamente jovem, que é obtida a partir do cordão, do sangue do cordão umbilical. Tudo bem? Marcos, pode usar a célula-tronco embrionária? Pode. Em qual situação? Desde que sejam colhidas a partir de embriões que foram doados pelos pais. Quando os pais fazem inseminação artificial, eles produzem diversos embriões e que não necessariamente todos serão implantados. Então, os pais eles podem doar esses embriões para pesquisa científica. E aí, neste caso, as células-tronco poderiam ser utilizadas tanto para experimento como para terapia celular. Galera, resolvam aí para mim. Boa! Capacidade de diferenciação. Show de bola, galera. Show de bola, show de bola. Ó, gostaria aí imensamente de agradecer a todos e a todas pela presença. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tá? E aí a gente vai, obviamente, fazer outras aulas desta ao longo aí do nosso ano até a véspera de vestibular. Então convido a todos, sempre que tiver uma aula aberta, eu vou colocar aqui para que vocês possam assistir, tá bom? Muitíssimo obrigado, aproveitem o resto do dia. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.